Fala, Padawans, tudo bem com vocês? Começando mais um Digação Podcast. E hoje o tema é referente a livros. A gente vai conversar sobre livros, né, Arthur? É isso aí, galera. Hoje vamos falar sobre um escritor, mas antes disso, Level. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no caso Instagram, Facebook, TikTok, aonde você pensar que a gente vai estar, realmente a gente tá lá. É realmente igual Notícia Ruim, igual eu sempre faço aqui, falo aqui, estamos em todo lugar. E tem uma coisa também, não pode esquecer, as lives. Exatamente, toda quarta-feira, não esqueça das lives. No caso, a gente tá jogando aí, no caso, realmente toda quarta-feira, nas lives através do TikTok. Então, acompanhe a gente nessa presepada totalmente ruim, mas jogando pelo menos. Sempre. É isso aí, galera. E o escritor de hoje a gente vai falar sobre o Rodrigo B. Araújo, o escritor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos. Esse livro aqui maravilhoso, inclusive autografado pelo próprio. A gente conheceu o Rodrigo nas nossas aventuras pelos Anime Fest. Mas o Rodrigo se apresenta um pouquinho aí, fala suas redes sociais. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí no podcast. Como eles já falaram, eu sou Rodrigo Araújo, né, escritor de ficção científica. E galera pode me encontrar nas redes sociais, principalmente no Instagram, né? Tem o meu perfil Rodrigo Araújo 0014 underline e tem o meu coletivo de autores também, que é o Literachu. Então, essas duas redes aí a galera já me encontra. Por qual motivo aí você quis ser escritor, cara? O que te levou a escrever? Qual suas paixões? Qual foi a força motriz que te levou a escrever? Bem junto com você, né? Eu tenho a minha história principal que eu vou contar aqui, mas depois que eu fui lembrar que eu já tinha escrito antes quando era bem criança. E ninguém pediu para eu fazer isso, foi uma coisa muito espontânea que eu escrevi uma história lá, meio fantasia. Mas oficialmente mesmo, eu comecei a escrever no curso de inglês na adolescência, que a professora pediu uma lição de casa lá que era para escrever uma história. Aí todos os alunos escreveram, tipo, umas histórias simples, tipo, quando eu fui com meu cachorro não sei aonde, quando eu fui visitar minha avó. E eu fui o único que escrevi uma história de fantasia maluca, com vários personagens e tal, os caras caçavam demônios e tal. E a professora ficou tão confusa com aquilo, que ela nunca viu algo daquele tipo, que ela me deu 0, porque ela não tinha entendido que eu tinha escrito uma história do zero. Ela achava que eu tinha copiado de algum livro que eu conhecia e tal. Depois eu tive que explicar para ela que era uma história mesmo, e aí ela me trocou pro 10, assim. Então, aí, né, eu falei, por que eu não continuo essa história? Então eu comecei a escrever em inglês, curiosamente, e uma coisa foi levando a outra, assim, eu peguei gosto, as ideias vão vindo, né, e aí foi uma coisa bem natural na minha vida, assim. Cara, que maneiro. Então, você já começou desde o começo, já escrevendo as histórias diferenciadas, né? A pessoa te pedir um negócio comum, você ia lá e fala assim, não, vou escrever um negócio do meu jeito aqui. Descobriu que tinha aptidão para escrita, né? E para criar histórias diferentes também, né? Que é o que a gente vai falar sobre o livro daqui a pouco, que a história é bem fora do convencional. Sim, um legal, tipo assim, Rodrigo, falando desse livro específico que a gente tá aqui, que é sobre crianças e jogos estranhos, que é voltado para creepypastas, né? Sim, não é nem exatamente que ele é voltado para creepypasta, ele usa um conceito comum da creepypasta, porque inclusive o livro ele abre com essa introdução, né, falando que quando eu era criança, não sei se precisa explicar o que é creepypasta pra galera, mas basicamente são lendas urbanas de internet, né, que tinha muito no começo, né, da internet, até os anos 2000 e tal, e tinham muitas que eram focadas em tecnologia, no geral, né, e muitas em videogames mal assombrados. Então tinha a creepypasta do Sonic, do Zelda, do Pokémon. E eu sempre achei interessante esse conceito, né? Apesar de eu nunca ter sido um leitor assíduo de creepypasta quando criança, né? Eu sempre achei legal o conceito, principalmente por gostar da estética do videogame retrô, né? Só que eu nunca tinha visto essa ideia sendo usada numa história mais bem elaborada, com personagens e tal. Então eu decidi escrever isso aí, né? Que a galera fala que é um It a Coisa, um Stranger Things no Brasil, com essa ideia que puxa das creepypastas do videogame antigos. Cara, que interessante. E eu vi aqui que no livro você colocou esse bairro do Ferro Velho.
Da onde você tirou essa ideia? Era o bairro onde você morava ou você criou sim. totalmente do zero? Então, ele é totalmente do zero. Ele é um bairro fictício mesmo. Tem um mapa aí, né? O mapa tem uma estética como se fosse um mapa de videogame retrô, meio que um mapa de Pokémon, assim. Então ele é fictício. Eu que inventei todos os lugares que convenientemente corroboram com a história, né? Mas ele é sim inspirado em alguns pontos de lugares que eu conheço. Assim, eu sou de São Bernardo do Campo. E tem tipo uma praça lá que é parecida com a praça que fica do lado da escola que os meninos frequentam, sabe? Então tem muitos lugares. Isso vale para acontecimentos da história também. São coisas que eu vivi ou que eu conheço que são adaptadas para a história, mas nada que é uma referência direta, saca? Pelo menos no primeiro livro, né? No segundo aparece o bairro da Liberdade, né? No centro de São Paulo. Aí já é um lugar verdadeiro, né? Que eu tive que ser verossímil com o que existe de verdade. Cara, que foda, mano. Não, é legal porque pegar essa questão que a gente tem mesmo, né? De todo mundo ter um bairro que cresceu, que tem desde a infância, e puxar para o lado fictício fica bem legal também. Que a gente viu que você mostrou o mapa aqui. E os personagens do livro, eles vão passando por todos esses lugares? Você deixou o mapa pra gente se localizar? Como é que é? Exatamente. Nem todos os lugares que são nomeados aí, eles são relevantes no primeiro livro, né? Eu tive o privilégio de... na verdade, essa é a segunda edição desse livro, né? A primeira edição não tinha um mapa. Eu tive esse privilégio de poder trabalhar no mapa depois... quando eu já tinha o volume 2 e acredito que o volume 3 também já é escrito. Então eu enchi o primeiro livro, a segunda edição do primeiro livro, de referências e easter eggs, assim, de coisas que aparecem depois. Então, por exemplo, tem um parque de diversão que você encontra no mapa, no primeiro livro mesmo. Esse mapa, esse parque, ele só vai aparecer no volume 3. Caramba. Mas eu já coloquei várias referências. Eventualmente se vai usar o mapa inteiro, que nem no videogame em que você vê as coisas e eventualmente você vai ter missões em cada um dos pontos. É mais ou menos isso. Nossa, é legal. Realmente é como se tivesse juntado ali os videogames e junto com o livro, fazendo essas referências e dando pistas, mais ou menos pistas para acontecer, por exemplo, só daqui para frente, só no terceiro livro, igual você mencionou. E eles são uma continuação direta, os 3 volumes? Exatamente. Rodrigo, como é que é um processo? Segue os mesmos personagens, sempre com um espaço de 1 ano entre um livro pro outro. Assim. Cara, que legal. Livelto, pode continuar a pergunta. Rodrigo, como é que é o processo de escrever um livro? É difícil você simplesmente começar a escrever, aí tem que pensar tem que fazer uma concordância, porque no parágrafo atrás eu fiz alguma coisa, eu tenho que colocar isso para frente, tem que ficar voltando. Não existe regra, né, cara? Se tem muita discussão sobre diferentes formas de se escrever um livro, né? Você tem a ideia inicial e fala, bom, ok, o que eu faço com isso? Então, da mesma forma que você vai pintar um quadro e vai ter gente que vai fazer com aquarela, tem gente que vai fazer com giz de cera, vai fazer com nanquim, quando você escreve um livro, você também tem que meio que escolher a sua técnica, como que você vai fazer. Aí vai ao infinito, né? Mas resumindo, assim, eu gosto muito da expressão que o George R. R. Martin criou, né? Ou popularizou, George R. R. Martin do Game of Thrones, né? Que ele fala que existem basicamente 2 tipos de autores. Para pensar, o arquiteto é o cara que ele calcula cada centímetro de uma casa e ele desenha tudo certinho. E só quando ele tem certeza que está tudo milimetricamente organizado que ele vai dar o primeiro prego, assim, que ele vai começar a montar a casa. O jardineiro já é o cara que planta uma semente, às vezes ele tem uma noção mínima do que é essa semente, se é de maçã, se é de laranja, e ele vai regando, mas ele não sabe exatamente como que vai crescer essa árvore, saca? E aí vai variando, dependendo
da água, se ele vai esquecer de regar todo dia, de onde ele plantou, entendeu? Então, ou seja, o processo criativo, às vezes ele é mais engessado, então o cara ele planeja toda a história, cada um dos personagens, quem que vai morrer, o que vai acontecer, a sequência das coisas, antes de escrever. E tem gente que escreve, né, seguindo, né, vai seguindo. Eu vario de estilo para cada livro. O sobre crianças, eu escrevi 100% de forma como um jardineiro. Então, eu lembro até hoje que eu sentei para escrever o primeiro capítulo, eu não sabia nem o nome dos protagonistas. E eu inventei na hora o nome dos protagonistas, e a cada capítulo eu terminava sem saber o que ia acontecer no próximo capítulo. Então, você pode perceber, se você ler, que o primeiro livro ele tem uma estrutura mais episódica. Então, tem uma trama que tem começo, meio e fim, mas cada um dos capítulos tem meio que um arco. Isso é porque eu fui escrevendo dessa forma, entendeu? Aí, a partir do segundo livro, como eu tinha mais consequências do que aconteceu no primeiro, tinha mais personagens e tal, o mundo foi ficando mais complexo, eu fui sendo um pouquinho mais arquiteto, mas até hoje eu escrevo um pouco jardineiro, um pouco arquiteto. Esse é o meu estilo, basicamente. Cara, que interessante, né? Legal você citar que você começa a montar a história, né? E não sabe onde ela vai parar, né? No caso, no método jardineiro, igual você explicou. Minha opinião, eu acho muito mais criativo e mais interessante quando é feito dessa forma, porque você tem uma gama de possibilidade absurda, né? Você pode ir para qualquer rumo da história, se distanciar, depois voltar, trazer outros acontecimentos, né? Cara, isso é bacana. É bom que deixa a leitura imersiva, né? Se precisar mudar de rumo no meio do caminho, dá certo também. Ainda dá tempo de trocar. Eu acho que os dois estilos têm pontos positivos e negativos, assim. Eu acho que o Stephen King falou isso, que ele também usa essa comparação, né? Que os escritores jardineiros tendem a ter personagens mais profundos, enquanto escritores arquitetos, um livro de mistério, por exemplo, tipo uma coisa meio Agatha Christie, em que você está investigando, tem o detetive e o assassino. É muito mais interessante você ser mais arquiteto, porque você tem que planejar tudo aquilo para o mistério de assassinato fazer sentido, por exemplo. Mas quando você escreve como jardineiro, é natural que se tenha mais naturalidade, né, na criação dos personagens. Então, você acaba tendo uma humanidade maior, digamos assim. Não é preto no branco, mas tem isso. Cada estilo tem mais a sua vantagem, sabe? Não, e é legal, igual você falou. Dependendo do tipo de escrita, né, você fica mais aberto a essa possibilidade de ser jardineiro ou arquiteto, igual você falou. Quando é assassinato, não tem como, né? Tem que ser mais arquiteto, porque você tem que saber quem morreu, até onde vai. Sim, você tem que ter uma escrita mais linear, né? Você não pode distanciar tanto da... Exato. Não, senão fica completamente bagunçado ali, você não sabe o final. Você tá escrevendo um drama ali, de assassinato, por exemplo, igual você está falando, aí você só vai estar de jardineiro. E você vai escrevendo e de repente no final você fala, e agora, o que eu faço? Agora não sabe acabar o mistério, né? Aí Sim. fica uma bagunça no final. Mas, ô Rodrigo, é demorado o processo de escrita dos livros? Quanto tempo leva, mais ou menos? Que foi para cada um, no caso, também. Isso também é extremamente subjetivo, cara, porque cada um dos livros é a sua própria criatura, assim. As pessoas se chocam quando eu falo sobre Crianças e Jogos Estranhos, porque eu escrevi ele em menos de um mês, cara. Foi muito... Na verdade, mesmo foram umas 2 semanas. Rápido. Mas é porque ele foi uma exceção, assim. A maioria dos livros não são assim. É porque, primeiro, que ele é curtinho, né? Ele é o mais pequenininho da série. Mas também por ter essa natureza mais simples. Ele é um livro mais direto ao ponto, né? As sequências eu já levei muito mais tempo. O volume 4, além de ser muito maior, ele tá me levando muito mais tempo, porque ele ficou muito mais complexo, né? Então não existe resposta para essa pergunta, cara. Nem para mim, nem para nenhum outro escritor, assim. O Stephen King vai te entregar um livro de 900 páginas que ele escreveu em 2 semanas, e o George R. R. Martin vai levar 15 anos para escrever o livro.
um não é melhor do que o outro, sabe? Cada artista funciona de um jeito. O George Martin que o diga, né? Que nunca acaba Game of Thrones. Igual você falou, né? A questão da escrita é bem subjetiva. Se você estiver inspirado, você vai escrever, você escreve uma história rapidão. E a questão, cara, da parte de, vamos falar assim, né? Curadoria. Que você tem que levar pra editora, pra correção de texto, às vezes linguagem, essas coisas. Essa parte também é demorada ou é mais rápida, Rodrigo? A parte chata da a parte chata da fácil conversa, ou né? é difícil? Sim. Cara, sempre que a galera vem falar com a gente em eventos, que tá começando a escrever ou fazer quadrinhos e tal, eu sempre falo isso, e não sei, talvez eu tenha até falado para vocês lá no evento, não lembro agora, mas eu sempre falo, então, escrever é a parte fácil, viu? É a parte gostosa. Se você tá achando essa parte difícil, quando você termina o projeto é que o trabalho começa. Né? Que eu fiz parte de uma editora há um tempo atrás, que publicou a primeira edição desse livro aí. A editora não existe mais, né? Eu não vou querer ficar falando sobre o nome da editora e tal, para ficar causando polêmica, até para não me meter em confusão, né? Mas meio que já acabou. Teve muitos problemas, né? A primeira edição, queriam publicar meu livro com capa de inteligência artificial. Teve questão assim de processo envolvida com muita gente, né? Mas assim, levou muito mais tempo por conta disso, né? Que são essas editoras que envolvem coparticipação, que eles falam, né? Ou seja, eles te mandam um e-mail falando que a sua obra é genial, eles apelam pro seu ego, aí eles falam que você tem que contribuir com um valor para eles publicarem o seu livro e aí vão te ajudar na divulgação. Acontece que essa divulgação é praticamente inexistente e o valor que você investe é muito mais caro do que se você fizesse todo o trabalho de forma independente. Só que como o artista ele é iniciante, ele desconhece o mercado, ele acha que ele foi abençoado por uma grande oportunidade, entendeu? Essa questão da editora, hoje eu sou muito grato por isso ter acontecido comigo, apesar de todos os problemas, porque mudou muito a minha vida, assim, em vários sentidos, e ter entrado nessa editora me deu muitos contatos. Então você perguntou a questão de revisão, hoje eu, apesar de ser independente, eu pago uma revisora profissional, né, que revisa o meu texto. Mesma coisa para um diagramador, que é o cara que vai, né, fazer a arte interna do livro e tal. Também contato da época da editora. Então hoje eu faço leva muito, muito, muito menos tempo mesmo. Tipo, o livro que levava mais de um ano para publicar, eu consigo fazer o processo todo em 3 meses, tranquilamente, se eu tiver dinheiro, né, claro. Só entrando em contato com esses profissionais e fazendo a publicação independente. Então hoje é muito mais fácil, sabe? Entendeu, Rodrigo? Nossa, cara, é bem burocrático. E às vezes acaba que você nem tem tanto lucro assim, né? Você acaba gastando mais no processo de revisão e tudo do que lucrando com a parte de vendas. E igual ele falou, tem toda a questão da editora, a curadoria para ver se o livro tá certo também, tudo isso. Muitas vezes, cara, muitas vezes. Nossa. Você acaba escrevendo até mesmo por uma paixão, né? Assim, por gostar mesmo, que o trabalho é tanto depois de ter escrito que às vezes já passou por algum processo, Rodrigo, de desanimar, tipo assim, por um momento, parar de escrever, parar de produzir livro, porque nossa, não dá tão bom assim, não, muita burocracia. Pior que não. Pra mim sempre foi uma coisa bem, na minha cabeça foi bem direto ao ponto, assim. Eu acho que eu sou um dos poucos que nunca, talvez essa crise ainda esteja vindo, né? Até agora não bateu, não. Eu tenho muito claro, assim, que é isso que eu curto fazer, que eu acho legal de perseguir. Eu gosto de estar nesse mundo, sabe? Tipo, não só dos livros em si, mas os eventos. Eu acho muito gostoso de frequentar esse universo. E realmente a graninha, ela cai aos pouquinhos, ela demora para vir.
mas eu não trocaria por outra coisa não, cara. Eu gosto bastante de trabalhar com isso. E, sei lá, eu tenho uma personalidade muito otimista. Mesmo quando tá ruim, pra mim ainda tá bom, sabe? Cara, interessante, tem que se manter otimista mesmo, né? Porque o mundo não é muito fácil pra gente, não. Não. Penaliza bastante. Nós também começamos o podcast. Ultimamente a gente não tá tendo entrada de renda nenhuma. Estamos fazendo por amor, porque a gente gosta mesmo de trazer conteúdo, entretenimento pro público. Mas o cara tá bem suado. O início é sempre esse problema, né? Mas, Rodrigo, você estava falando a questão da editora, né? Que vetaram até uma arte que você tentou colocar na capa. Sim. E a questão do número de página, a quantidade de página de arte, eles reclamam, eles que denominam você que tem liberdade criativa, como é que é? Para colocar tudo isso no livro. Cara, cada editora vai ser uma. Eu acho que o número de página muito provavelmente é um fator determinante, assim, que livro gigante só é impressionante assim na teoria, assim, sabe? A coisa mais difícil que você pode ter para publicação de livro é ter um livro gigante, não é uma coisa muito boa, não. Não diria que é o mais importante, mas eu acho que sim, assim, se eles não te recusarem por ser um livro muito gigante, certamente vai sair pior no bolso, assim, por ser muito mais caro, né, cara? Muito mais páginas, muito mais papel. Agora, se for no digital, que é todo um outro universo, né, do e-book, aí é festa, né? Aí a galera publica fanfic de 3.000 páginas e é só alegria. Ah, tá, interessante. Então você vê que nem sempre um livro imenso também vai ser algo muito rentável. Então, Tem que ver se é rentável também. tem que ver se sustenta, né? A quantidade de páginas. Você pega, por Tem que exemplo, ser uma história muito boa. a não ser que você for um exímio leitor, não um devorador de livros, aí você pega a J.R.R. Tolkien, né? Que é o escritor de Senhor dos Anéis. Ou o Frank Herbert também. Ou o Frank Herbert, né? Alguns livros nós temos aqui. Duna também, é Duna, né? Que você tá falando. Né? Você vê o livro, pô, dessa grossura, assim, né? Se você não for um cara que tem um apreço por leitura absurdo, que você gosta mesmo, é um devorador de livros, dificilmente você vai conseguir ler um livro tão grande assim, né? E tem que ver o público que vai ser direcionado, né? Se é um público que está acostumado com a leitura mais rápida, com a leitura maior, né? Porque... hoje em dia o público é um público de leitura mais preguiçosa, né? Sim. Não, tanto é que os vídeos de TikTok, essas coisas ficam até mais curtos. E, Rodrigo, aproveitando um pouco que a gente tá tocando nesse tema, quando você vai escrever seus livros, o público-alvo, você pensa numa escrita, numa história mais rápida, mais tranquila para entender, ou você já prefere um tom mais complexo? Aprofundar um pouco mais a história, a trama, sem se importar com o tamanho do livro? Cara, é curioso. Eu tenho uma opinião muito firme em relação a isso, e eu sempre falo isso para qualquer artista. Não pense em público-alvo, assim. Se você for atrás de qualquer curso de publicação, assim, os caras falam, aprenda a escrever seu livro, aprenda a publicar seu livro com sucesso, blá blá blá. Eles vão te dizer o oposto. E talvez, se o seu único objetivo for a venda, seja mais sábio ter o público-alvo como principal. Eu nunca penso isso e eu não aconselho isso como artista, porque é uma amarra isso, uma amarra criativa. Você acha que a sua história ela deve ir para uma certa direção, mas você fala, não, porque o meu público gosta, sei lá, por exemplo, você escreve romances, só que o seu romance, você sabe como artista que o ideal seria um final trágico. Só que você fala, não, mas o público de romance, ele pede por finais felizes, então eu vou fazer o final feliz, mesmo no fundo sabendo que não é isso que a história pede, porque eu tenho que agradar esse público. Então eu acho péssimo, e eu não acho, eu definitivamente não faço isso, e não acho legal qualquer artista ter como ídolo principal o público-alvo. O próprio público não sabe o que ele quer, cara. É realmente isso. Tipo assim,
É legal não manter um público só, no caso, querer fazer algo só pro público, porque às vezes você não vai atingir o público-alvo ainda. Manter uma mente criativa aberta, no caso, na sua mente, querer fazer o que você quer, porque de qualquer jeito alguém vai ler e falar, cara, fantástico, vai gostei. gostar. Porque é duro se você for direcionar pra um público e não acertar o público que você quer e acabar ficando decepcionado. E outra, igual o Rodrigo falou pra gente, né? Quando você segue um público-alvo, você se torna meio que refém daquele tipo de escrita. Sim. Você não tem uma liberdade criativa, você não tem um ócio criativo ali liberto. Verdade. Por exemplo, igual ele citou, questão de romance. Clichêzão, todo mundo quer um romance onde o casal principal fica junto, que dá tudo certo, que fica todo mundo feliz. Então aí às vezes você quer escrever um final trágico, com morte, alguma coisa assim do tipo, você não vai poder escrever, porque você sabe que o teu público-alvo vai Vai detestar. ficar travado. Mas, Rodrigo, agora, no caso, seria em questão de inteligência artificial. Você já utilizou pra, tipo assim, cara, deixa eu dar uma usada no chat GPT aqui pra ele Sim, me auxiliar em alguma coisa? Não te criticando também. Não, E o que você acha já da tem questão opinião das IA, firme né, sobre pra isso. Eu criação? acho que é a coisa mais patética e broxante que qualquer artista possa fazer, assim. Eu acho que definitivamente, assim, toda a questão da IA é uma discussão política que vai para muitos ramos, assim, mas falando da arte, eu não vejo, eu de verdade, eu não vejo algum cenário em que seja cabível, assim. Eu tenho muito essa discussão entre outros artistas, outros escritores. Eu sou mais radical, eu sou muito contra mesmo. Vai ter alguns que vão falar, então, eu não sou tão contra em produzir o texto, mas eu sou a favor de usar a IA como revisão, porque é uma parte mais técnica. Mesmo isso eu não gosto, porque eu acho que revisão também é arte, também vai entrar a subjetividade, né? O revisor de texto, ele não está só se atentando se você escreveu você com S, entendeu? Se você colocou os 4 porquês da forma correta. Ele tá vendo ritmo também, ele tá vendo contexto, e tudo isso é um processo humano. Fora que também é um trabalho, né? A revisão é mais um trabalho que está sendo roubado pela IA. Então, não, acho terrível. Não tem meio mais rápido de você roubar o meu interesse de um livro ou de qualquer outra coisa do que falar que o autor usou inteligência artificial, sinceramente. Eu compartilho da mesma opinião que você, Rodrigo. Eu acho que a inteligência artificial, ela Deixa as pessoas preguiçosas. Entendendo? E assim, querendo ou não, a parte de escrita é uma parte teatral. Porque enquanto você está escrevendo, você está vivenciando e criando aquela história dentro da sua cabeça, com os personagens, com o trejeito dos personagens. É seu chat de Entendeu? É a sua inteligência que está agindo, é o seu ócio humano ali que está dando vida àquela história. Quando você atribui isso a uma inteligência artificial, ela vai te gerar algo, assim, programado, né? Um negócio que já tá no código-fonte dela ali, então vai acabar sendo algo até meio generalizado em alguns momentos. Stranger Things. Exato. Mas é verdade isso aí que você falou, porque, igual o Rodrigo falou, tem algumas coisas que tem que ter a pegada humana, né? Pra parecer mais natural também, até na escrita do roteiro. Não, com certeza. Eu acho a inteligência artificial para criar as coisas, eu acho fora de... Pra ter, principalmente para livros com histórias legais, assim, para ter uma trama imersiva, essas coisas, eu tipo assim, não nessa curto o uso questão da de IA. roteiro, que também é uma forma de escrita, uma forma de arte, livros, essas coisas que realmente precisa de uma ação humana, eu acho que não deve ser usado, nem para revisão mesmo. Mas, por exemplo, fazer uma programação, uma lógica de programação, vixe, esqueci como é que faz isso. Não, Aí, tipo né, assim, nesse me caso... ajuda aqui, eu esqueci como é que usa tal código. Nisso eu acho Cara... que eu já acho legal pra ajudar, que é uma coisa muito mais difícil. São códigos, tem que decorar C mais Y mais quadrado, não sei o que lá. Não, então, que o cara falou que um determinado capítulo, ele falou pra mim, ele não me disse se o capítulo era bom ou ruim. Ele me disse que só eu poderia ter escrito aquilo, entendeu? Porque ele já me conhecia, amigo meu, ele falou, cara, o seu livro, ele tem o seu senso de humor.
eu leio o diálogo de alguns personagens e eu consigo ouvir a sua voz, sabe? Os dramas que os personagens passam têm a ver com quem você é. Então é uma coisa que é sua, entendeu? Além do bem e do mal, até. Não é nenhuma questão, o meu livro é foda, o meu livro é ruim. O livro é seu, entendeu? Você lê o livro do cara, você ouve a música, você vê o filme, joga o jogo, você tá um pouco mais próximo daquela pessoa. Então é uma comunicação ali. A arte é isso, né, cara? Agora, você vai fazer isso com uma coisa que é produzida por inteligência artificial, cara, é uma coisa. Chega a ser triste, assim, porque é uma comunicação que você tá tendo com ninguém, entendeu? Você não tá falando, você não tá se comunicando com a alma de ninguém, é uma coisa seca, artificial mesmo, né? Mas você acha que daria para usar a inteligência artificial para auxiliar em alguma coisa na criação do livro? Nem que seja separar algum capítulo ou algo assim, ou você acha que tem que ser hardcore mesmo, zero inteligência artificial na criação? Sinceramente, cara, eu sou a favor do manual mesmo, assim, eu acho que tudo que tá ali precisa ser feito por alguém, assim, porque senão perde o propósito, entendeu? Você tá comprando o seu livro, você tá comprando um livro porque alguém fez. Eu sinto isso muito nos eventos, assim. A galera, elas se encantam não só pelo produto, mas pelo fato de que o produto é daquela pessoa que tá ali com ela, sabe? É por isso que eu vendo mais em eventos do que online, porque é o contato humano. Então, eu sou meio radical nessa questão, cara. Pra mim, não tinha nem que ter esse negócio. Esse negócio, ele deve ser usado pra, sei lá, pra estudar a cura do câncer. Aí, beleza, outras coisas, assim. Deviam manter fora da arte, no geral. Tá certo. Eu ia falar na questão das ilustrações agora, que a gente viu que tem bastante ilustração no seu livro, elas estão bem legais. Como foram feitas as ilustrações? Você contratou alguém, você que fez? Como foi? Porque a gente achou bem legal, bem autoral também. Obrigado, cara. Não, eu só escrevi o livro mesmo. Quando eu saí daquela editora e eu quis fazer o livro para valer mesmo, com artistas e tal, eu cacei muito ilustradores, né? Porque eu queria fazer uma capa e tal. E eu pensei em contratar amigos, porque eu tenho muitos amigos artistas, né? Só que não é só contratar artistas que sejam bons, né? Tem que ser o artista que conversa com a tua história. E eu cacei no Instagram, não achava, tinha muita gente legal. Eu acabei encontrando o Bonnet Boni, que é o capista, no Threads, que eu atualmente vi ele reclamando que sempre quis trabalhar com um livro, nunca conseguiu. Eu entrei no Instagram dele, achei muito da hora o estilo dele, é um estilo bem particular, assim, os traços, a expressão dos personagens é bem particular. E ele é totalmente desconhecido, cara. Vocês podem encontrar o Instagram dele na última página do livro, né? Na orelha, né? E junto com o meu Instagram, ali logo abaixo, que eu faço questão de ajudar a divulgar ele, porque ele é muito underground, ele não trabalha muito com a arte, na verdade, mas é um cara muito talentoso, assim. E eu gosto de dizer que a melhor parte do livro são as artes deles. Cara, que... Tá muito da hora. A gente tava olhando aqui. Qual é o arroba dele? Leva pra galera seguir depois. O arroba do ilustrador é arroba bonetebone70. Bonetebone70. Isso. Depois o editor deixa aí pro pessoal seguir Pro também. pessoal seguir também. Cara, massa pra caramba as ilustrações dele. Dão aquela, igual o Luan falou, né? Aquela pegada autoral. Porque melhor do que a gente ler, né? Você ter algumas ilustrações pra ser referência. Não, e casou perfeitamente com a proposta do livro, as artes, porque parece que já são o que a história queria contar ali, então achei bem legal. Até a da capa ali. Da frente, né? Que com Sim. alguns personagens, né? É isso que o... Um tom um pouco mais de terror. Aí, leva. Boa. Pra galera tá olhando aí, porque a gente gostou bastante, Rodrigo. Igual você falou, um cara completamente desconhecido, você deu uma pesquisada e conseguiu casar perfeitamente com o livro. E com os outros também, né? Que os outros também devem ter as mesmas ilustrações, né?
Sim, ele faz a capa de todos os livros e das ilustrações internas também. A única coisa que ele não fez foi o mapa, porque quem fez o mapa foi o Arthur Souza, que é um amigo meu que também é ilustrador e escritor. Mas fora o mapa, ele que fez todas as ilustrações. E, Rodrigo, você falou que vai até o volume 3 até o momento, né? Essa linha aqui que você escreveu. E tá planejando lançar mais algum? Como que tá indo aí a escrita? Você já vai finalizar na trilogia mesmo? Não, então, eu tô escrevendo o volume 4 agora. Depois do volume 4, a história ela não termina, mas ela termina meio que um arco, digamos assim. Então eu vou aproveitar para dar um pause nessa série para escrever outros projetos paralelos, né? Mas a minha ideia, e é uma ideia aberta a mudanças, tá? Mas a ideia é fechar a saga toda em 10 volumes, né? A história completa. Aí o meu plano é terminar o volume 4, aí dar uma passeada escrevendo outros livros de outros estilos para ir seguindo com essa série depois. Nossa, legal, mano. Então vai ter que dar uma pausa e continuar. Vai 10 volumes, dá pra fazer depois um box fechado aí, ó, e mandar pro Digação de presente. A gente deixar aqui na prateleira também. Pra gente deixar aqui na prateleira do estúdio. Fazer um box. Pô, bom demais, bom demais. Operador, alguma pergunta pro Rodrigo? E agora, Rodrigo, passa suas redes sociais novamente pra gente não te segurar muito aqui hoje. E assim, a gente bateu papo hoje mais sobre o primeiro livro, mas a gente pode estar conversando novamente quando tiver a trilogia ou tiver lançado já o quarto livro que você está escrevendo também. Mas passa suas redes sociais pra galera estar te seguindo lá e acompanhar o processo criativo dos outros livros, né? Então, cara, a minha rede particular, né, que é o meu Instagram, é Rodrigo Araújo 0014 _, né? Lá é oficialmente, né, o meu perfil de autor, mas também é meio minha vida pessoal lá também junto, meio misturado, né? Mas lá fala muito mais dos meus livros. E eu também tenho o meu coletivo de autores. Eu vou pegar aqui o marcador para mostrar para vocês, que é Ixi, caiu uns negócios aqui. Que é o Literachu, né? Vocês podem ver que é literário de livro, né? Literatura, e chu de Pikachu, porque antes o nosso mascote aqui era o Pikachu lendo o livro, né? Aí a gente trocou, né? Questão de copyright, mas aí manteve o nome Literachu. Esse grupo, ele é de vários autores, vários artistas, vários deles vieram daquela editora antiga que eu contei lá. Então já são vários artistas já calejados, né? E a gente está começando a publicar as coisas lá ainda, a galera vai chegar, vai ver umas postagens de apresentação dos autores, dos nossos livros e tal, e aos poucos a gente deve fazer, que nem vocês, né? Podcast, conteúdo no geral, para mostrar os livros para a galera, assim. Isso aí. E, galerinha, para vocês que é da região aqui de São Paulo, Campinas, direto o Rodrigo está aparecendo nos eventos por aí, né? Para quem quiser adquirir o livro também, depois entrar em contato com ele lá no Instagram, ou ver ele pessoalmente, igual a gente fez no evento, né? Que é bem legal. Rodrigo é um cara incrível, uma obra literária de prestígio, realmente. Desejamos todo o sucesso do mundo para você. Você é um cara massa pra caramba, gostamos bastante do livro. Desde o dia que a gente conversou lá no evento, a gente já ficou bem fascinado com o tema, né? Sim. E questão muito de creepypasta, cara. Quem pegou o YouTube ali de 2010 pra frente vai lembrar bastante disso. Vai lembrar do termo. Sim, mas não se esqueçam então de seguir o Rodrigo na sua rede social e Sim. também nas nossas redes sociais. Isso, e o mais importante, né? Se inscrever no canal para não perder os próximos episódios e deixar o like também, para estar entregando para mais pessoas esse conteúdo. E Rodrigo, obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente aí. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar para falar dos próximos livros também. E se encontrar novamente em algum evento perdido por aí. Exatamente, a gente se vê de novo por aí. Com certeza. Vocês não vão estar no de Campinas lá? Vamos sim. Ah, beleza, vou estar lá também. Aí, beleza, então a gente se vê por lá.
Mais livros do Rodrigo. Mais Isso. do Rodrigo. Vamos juntar a coleção. É isso aí, galerinha. Então, deixa Show. aquele like maravilhoso aí, Central. depois desse episódio. E se inscrevam no nosso canal, igual o Livelto já falou, em todas as nossas redes sociais. E que a força esteja com vocês. Falou. Falou, galera.